Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume. Juntamente com Eleusa Cristina, editora Autografia. Sabe por que eu estou falando baixo, pessoal? Já são mais de 11 horas da noite, já está caminhando para meia-noite. Hoje, dia 20 de abril de 2018. Bem, eu queria compartilhar com vocês mais uma experiência, né, de arrebatamento, ou desdobramento, ou experiência fora do corpo. Cada um dá um nome, cada religião dá um nome, cada filosofia dá um nome. Então, falei mediante a quase todas, né? Entenderam o que eu falei. Bem, nos arrebatamentos que eu tive e que venho tendo, para trazer a vocês a revelação celestial ou a revelação do mundo espiritual, que inclusive eu quero agradecer aí a todos que têm participado do canal ou da página Livro Entre o Céu e a Terra no Facebook, Projeto Vitória Cristina no Facebook também, ou o canal Douglas Cavalcante, canal Projeto Vitória Cristina no YouTube. Eu queria agradecer a todos que têm comentado e obrigado pelos elogios, não sou merecedor, sou só um instrumento de Deus, mas a minha maior alegria é em saber que muitos que hoje estão assistindo os vídeos não têm mais medo da morte, perderam o medo completamente da morte, porque sabem que não existe morte a não ser física, já entenderam bem que se há um arrebatamento espiritual, se há um desdobramento, está mais do que provado que Paulo falou, que é o corpo espiritual que vai ao mundo espiritual, que é a alma vivente que Deus fala lá no início da Bíblia, em Gênesis, que até então era só um boneco de barro. Passou a ter vida quando entrou sobre as narinas daquele homem a alma vivente. Então entenderam que nós somos a alma, né? A alma são os sentidos, então é corpo, espírito e alma. Eu costumo falar espírito e corpo, né? Para englobar e ficar mais fácil de se entender, né? Então, o corpo espiritual e o corpo físico. E em alguns arrebatamentos que eu tive, e eu vi, não foram muitos, né? Que eu vi lucidamente o meu corpo deitado na cama, o meu corpo num trabalho, que eu trabalhei em Botafogo como frentista e atualmente sou porteiro. Agora, dia 20 de abril de 2018, ainda estou como porteiro. Estou de férias e esse ano eu tive arrebatamento que vi meu corpo, né? Novamente, mas em 2016 foi o que marcou minha vida, que eu vi, observei meu corpo, né? E vivi uma experiência impactante, vi muita coisa, né? Então hoje eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu vivi e tenho vivido dentro da Bíblia, que eu tinha um conhecimento antes de ter esses arrebatamentos de uma forma. Essa passagem que eu vou passar para vocês. E hoje eu já vejo de outra forma, de uma forma mais espiritual. Hoje eu entendo porque que Paulo fala que as coisas espirituais são para os espirituais. Que se não for espiritual, não entende. E além de não entender, às vezes escarnece e debocha ou fala, sei que é lá, porque não vai entender, não está no mesmo patamar. Paulo quis dar um exemplo, posso te dar uma ilustração de você pegar um professor, ou não vou nem falar um professor, um estudante do quarto nível de uma faculdade, para conversar com um estudante que está fazendo primário, ou começou até o ginásio. O nível não é o mesmo, tá me entendendo? Não há o mesmo nível. Então, o que acontece? Assim é o mundo espiritual. Existem aqueles espíritos que são mais evoluídos e os que são menos evoluídos. Você está na cara aí. Porque que uns entendem e outros não. Isso é fato no dia a dia. E hoje eu quero compartilhar com vocês a passagem
de Hebreus capítulo 13, versículo... Eu vou ler o versículo 1, mas é o versículo 2, mas o versículo 1 é importante. Ele traz uma experiência e é muito forte. Permaneça o amor fraternal. Falou tudo. Mas agora vamos no 2. Por que ele fala permaneça o amor fraternal? Bem, eu falei Paulo, né? Na verdade, esquece o que eu falei Paulo, tá? Porque aqui, nesse livro dos Hebreus, ninguém sabe na verdade se foi Paulo ou não que escreveu. Não tem confirmação se foi Paulo, tá? Mas já existem Bíblias aí que estão trazendo novas informações, né? Até mesmo porque tem muita coisa aí vindo por aí, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Está sendo revelado muita coisa aí e creio que brevemente nós teremos o autor de Hebreus, né? O escritor, quem escreveu Hebreus. Não vamos ficar no eu acho ou dizem. Não, mas escreveu? Está confirmado? Não está, então vamos ficar no livro de Hebreus. Não vos esqueçais da hospitalidade. Então, o escritor colocou assim: não vos esqueçais da hospitalidade. Por quê? Por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Irmãos, essa passagem é totalmente espiritual. Se você não tiver uma experiência espiritual de arrebatamento, ou desdobramento, ou experiência fora do corpo, que é a melhor frase que eu posso usar, você não vai interpretar como eu já vi muitas pessoas falando aí, e eu mesmo já falei, antes de ter as experiências, lúcida, né? Eu falava de um jeito, hoje eu entendo. Um anjo, como que você vai hospedar um anjo? Vou te fazer uma pergunta, tá? Dentro da experiência que eu tenho agora. Antes eu não poderia te fazer essa pergunta porque eu não sabia. Agora eu já sei, tá? Quando eu vi o mundo espiritual, quando eu fui levado aos céus, vi pessoas andando, quando eu vi o processo da minha filha que partiu, muitos conhecem a minha história, que eu tenho 2 filhos que partiu, foi daí que começou fortemente mesmo as minhas experiências, quando eu comecei a perguntar a Deus, entrei no quarto dela, e no meu quarto eu sempre orava, no dela e no meu, no dela e no meu. Eu quero saber o porquê, meu Deus, eu quero saber porquê, porque está escrito na Bíblia que Jesus fala: busque e encontrará, buscais e acharei. Quando Jesus fala, é buscar o conhecimento, o entendimento, o porquê da palavra e o porquê de certas situações. E eu queria entender o porquê, né? Então, Deus me levou e me mostrou muita coisa. Então, como você vai hospedar anjo? Vou te dar um exemplo. Um anjo é espiritual, certo? É um espírito. É um espírito de luz. Ou um ser de luz, né? Tanto pode ser chamado de espírito de luz como um ser de luz, como um anjo. Então ele é um ser de luz. Como você vai hospedar, seja homem ou mulher, um ser de luz na sua casa? Tem lógica? Você hospedar, vamos supor que bate aqui na tua porta. Por exemplo, tem aquela passagem de Jó? Não, passagem de Abraão junto com Ló, né? Na cidade de Sodoma e Gomorra, antes que a cidade fosse destruída, anjos procuraram Abraão e falaram para Abraão que iam para a cidade, destruir a cidade, e Abraão pediu que desse uma chance. Se eu não me engano, é essa passagem aí. Se você procurar lá a passagem de Ló, sobre Sodoma e Gomorra, você vai ver que os anjos foram tentar ajudar a população de lá. Porque se houvesse um justo sequer, ou 50 justos, um negócio desse tipo, que eu não estou lembrado direito, né? Mas não é difícil não, é só botar no Google lá, né?
anjos visitam Sodoma e Gomorra, ou colocar na pesquisa do Google, anjos visitam Ló. Se você colocar lá, vai abrir rapidinho lá, várias referências da passagem, né? E como que ele ia hospedar anjos? Tá me entendendo? No sentido, vamos supor, como Paulo aqui falou, muitos hospedaram anjos sem saber. Olha só, um detalhe, sem saber. O anjo, se ele é um ser de luz, se ele é um espírito de luz, ele vai bater na tua porta. O espírito pode fazer isso? Pode, claro. Mas você vê ele, pode? Pode. Depende da permissão e propósito que Deus tem contigo. E do teu grau também de evolução espiritual, intimidade, evolução espiritual, envolvimento espiritual que você tem, que você busca para isso. Você busca. Porque as coisas espirituais, quanto mais busca, você mais entende, né? Você passa a conhecer N situações, como eu já gravei vídeo, dizendo que hoje eu sei identificar quando há um espírito bom e um espírito ruim. Espírito de luz e espírito das trevas. Com toda a minha falha, mas já aprendi nesse sentido. Mas está na mão de Deus, né? E Deus que é o meu guia, meu orientador. Né? Então, o que eu quero passar para vocês? Né? Dentro dessa experiência que eu tive, um anjo, ele não tem como um ser de luz, né? Espírito, se hospedar, deitar na sua cama, tomar café contigo, conversar. Não tem como, né? Ele tem que se materializar. Mas para ele se materializar e ceiar contigo, comer alguma coisa, pode ser um anjo? Claro que pode ser. Com certeza pode ser. Vou te dar um outro exemplo, bem prático. Aí você vai entender agora. Jesus foi enviado como o Messias, o Salvador da humanidade. Foi modelo para nós. Veio ser modelo. Por isso que ele veio à Terra, veio nos ensinar, nos instruir, nos mostrar o caminho. Qual é o caminho? O caminho é aquele caminho ali? Não. O caminho é amar, perdoar, não ser egoísta, deixar a soberba de lado, abater a soberba até o momento de acabar com ela, tirar o orgulho próprio, né, que no caso é egoísmo, né, não ser corrupto em todos os sentidos. Ser corrupto não é você ir só ir num mercado ou num banco e assalto. Ser corrupto é quando você põe uma gatonete, você está sendo corrompido. Quando você coloca alguma coisa ilegal dentro da sua casa, na sua vida, faz um negócio de um carro ilegal, você está sendo corrupto. Você está se corrompendo com um erro e está se ajuntando, se unindo ao que é errado. Né? Então, ser corrupto é isso, é qualquer coisa que você faça, a paradinha, trambique, esquema, não. Agora, quando você tem uma intimidade com Deus, quando você tem um contato com o Criador, quando você tem conhecimento da palavra de Deus, conhecimento mesmo, que nem todos têm conhecimento, você consegue superar isso tudo. Porque você tem o quê? Tem um entendimento, não posso fazer isso aqui é errado. Então, se você está assistindo o vídeo, você já está vendo isso agora. Então, o que acontece? Quando você tem esse entendimento, aí você vai entender e chegar à conclusão o porquê que Jesus veio à Terra, como eu estava falando agora, né? Jesus, ele veio em missão, o Salvador, o modelo para nós que estamos aqui hoje e para os demais que estiveram naquela época do nascimento dele para cá. Ele veio ser o exemplo para cada um de nós. Exemplo de bondade, de fidelidade, de temor, de amor, né? E Jesus poderia chegar como espírito. Ele estava no mundo espiritual.
Deus é espírito. Existem vários versículos na Bíblia que fala, está bem claro que Deus é espírito. Então Jesus veio do mundo espiritual para o mundo físico. Como que ele vai estar no mundo físico atuando como espiritual? Ele não ia assustar as pessoas? Ai, meu Deus, um fantasma. Ah, eu vi uma luz muito grande. Não ia assustar? Essa é a verdade. Ele não ia assustar? Ou quem ia acreditar? Ou iam achar que era coisa da mente deles? E etc. Então o que aconteceu? Olha isso, essa revelação que eu quero passar para vocês. Foi a revelação que eu tive após eu voltar dos arrebatamentos. Eu fui pegando e até hoje eu tenho essas experiências, né? Deus tem permitido. E eu peço a Deus mesmo. E Deus honra a minha fé. Mas sempre com o propósito de levar você o conhecimento. Então o que eu quero falar para você? Jesus veio através de Maria. Jesus veio através de Maria. Por quê? Porque ele precisava caminhar. Ele precisava evangelizar. Ele precisava estar entre nós, e carne e osso. Então Jesus veio através de quê? De uma terrena que também é um espírito. Todos nós somos espíritos dentro de um corpo físico. Então Jesus veio através de Maria para se manifestar. Agora um detalhe importante, você observa que o rei Herodes, se eu não me engano foi Herodes, né? E ele pediu que matassem todas as crianças, homens, machos, né? Porque correu um boato de que estava para nascer um novo rei de Israel. E isso mexeu com ele. Opa, que negócio de rei. E que ia nascer, claro, de uma mulher, né? Uma mulher abençoada, mas naquela época, muitas mulheres, como até hoje, muitas mulheres dedicadas a Deus, tem muitas mulheres dedicadas mesmo, retas, dignas, andam corretamente. E aí matou inúmeras crianças, né? Mas Jesus conseguiu se safar, né? José, sabiamente, soube conduzir Maria, grávida de Jesus, que ia nascer, até Jesus nascer, né? Em um lugar muito pobre, humilde, mas os magos o seguiram, não falaram nada para o rei, para que ele não tomasse conhecimento que Jesus estava nascendo, que eles iam se encontrar com Jesus. Jesus, na verdade, já tinha nascido, que eles iam se encontrar com Jesus para presentear ele. Então, olha só que interessante. É outra revelação que eu vou passar para vocês. Observou que o mal está sempre ao derredor. A Bíblia fala isso, que ao nosso redor estão os anjos, e ao derredor o inimigo, como um leão bravando e esperando uma brecha. Eles já sabiam, os espíritos ruins, as trevas, já sabiam que Jesus estava vindo à Terra, com missão de quê? De restaurar. Com missão de quê? De equilibrar a humanidade. Com missão de quê? De salvar a humanidade, de ajudar a humanidade, e assim por diante. Mas ele sabia, mas não sabia aonde e como, porque não foi dado a ele a onisciência para saber quem era, não foi dada a ele, a onisciência do Criador. Então observa que sempre foi assim na história. É uma outra observação, as crianças. Eu estou contando uma historinha para chegar até a parte que eu estou falando dos anjos. Então, assim como Jesus teve que vir, e o verbo se fez carne. Ó, o verbo, a palavra, encarnou. Encarnou. Entrou no corpo físico. Para que pudesse completar, fazer a missão e completar ela até o fim. O processo é na Terra. Se ligou? A Terra é uma ilusão. Ilusão em que sentido? Ninguém para aqui. Mas a Terra ela é usada. Ela é usada pelo mundo espiritual como um lugar de processo. Porque lá atrás alguém errou.
não vamos culpá-los, né, pelos erros, porque nós também erramos, todos nós somos falhos, nós vacilamos. Então, na verdade, o erro, a falha, o pecado está no corpo físico. O espírito, ele tem que ter esse conhecimento e viver essa experiência aqui na Terra. Tá me entendendo? Mas está tudo no controle do Criador. Está tudo no controle de Deus. Então, muitos hospedaram anjos. Em Hebreus fala, como eu acabei de ler. Está aqui, ó. Hebreus capítulo 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Como não sabendo hospedaram anjos? Às vezes, você não sabe, agora eu vou falar. Vou fazer a ligação de Maria. Jesus precisou de Maria. Se liga. Jesus precisou de Maria para ser um veículo terreno para que ele nascesse e completasse a obra. Muitas das vezes um filho que você tem, você que é pai e mãe, uma filha, você vai, se não for se arrepiar, vai se ligar nisso agora, que às vezes eu falo aqui e tem gente que me manda comentários, né, que às vezes se arrepia, Deus confirma na hora. Muitas das vezes você tem um filho especial que vem até você, ou nasce, ou às vezes até vem como adoção, né? A pessoa vai lá e adota pelos meios legais, tá? Procura os meios legais. E aquele filho ou aquela filha fazem a diferença na família. A família às vezes está toda destruída, está toda desmantelada, está dividida, está separada e vem aquela criança e une toda a família. Quando eu falo toda, é toda num todo. Tios, tias, todas. Irmãos, irmãs, primos, todo mundo se une por causa daquela criança. Aí tem uma festa da criança, está todo mundo junto. Está todo mundo junto. Aí passa aí, vamos botar uma criança especial, como foi o caso da Lavínia Lourenço, minha sobrinha, uniu a família toda. A filha da minha irmã Fanny. E aí une a família toda e uniu até amigos. E minha irmã fez muitas amizades que mantém até hoje. O médico deu 2, ou se não me engano, 2 ou 3 anos de vida para minha sobrinha. Transformou através da causa dela, o meu cunhado mudou, minha irmã mudou, se firmaram com Jesus, passaram a caminhar com Jesus, seguir seus passos. Né? Claro, erro todo mundo tem, mas estão cada dia se aperfeiçoando, melhorando, mas uniu a família e amigos de amigos e assim por diante. Né? Então, muitas das vezes, essa criança vem e é um anjo. Então, o médico tinha dado 2 anos para ela, para a Lavínia, a minha sobrinha especial. Ela tinha uma doença degenerativa. Se eu não me engano, foi 2 ou 3. Ela viveu até os, acho que 7 anos. Se não me engano, 6 anos, 7 anos. Né? Acho que foi até os 6. Não lembro direito, não. E prolongou. Eu sei que dobrou a idade. E depois ela foi embora. Algo muito interessante aconteceu. Ela se atrofiava, né, com o passar do tempo, e aquilo aí, quando ela partiu, quando ela estava no caixão, nós vimos o tamanho dela, era o tamanho normal, de uma criança normal, o cabelo lindo, os olhos lindos, e ela linda naquele caixão. Vou falar uma coisa para vocês, não era um anjo? Olha o movimento e reboliço que fez na família. Um anjo é um espírito de luz que vem com um propósito. Jesus veio com um propósito. Jesus já é um Messias, veio com a missão de Salvador. Mas todos somos irmãos, nós somos uma família universal. Então tem muitos anjos trabalhando aí. Um mendigo que às vezes bate na tua porta e pede um prato de comida. Você sabe quem é aquele mendigo? Conhece o procedimento dele? Ah, eu conheço, tudo bem. Conhece?
Até aí não quer dizer nada. Ah, o Senhor onde ele dorme? Até aí não quer dizer nada. Ele veio com um propósito, bateu na tua casa, e enquanto as casas eles batem. Muitos hospedaram anjos sem saber. Existem N situações. Dei já esse exemplo de criança especial. Dei o exemplo de Jesus para mostrar a vocês que eles precisam estar num corpo físico. Se fosse um anjo em um corpo espiritual bater na tua porta, para que vai bater? Não tem nem necessidade disso para te dar um recado. Eles dão um recado de outra forma. Então, eu estou falando dentro de uma lógica, dentro de um sentido. Eles precisam do corpo físico. Existe, no outro dia eu postei aí um vídeo que eu mostrei o mundo espiritual e o mundo físico. Aqui é o mundo espiritual, um exemplo, aqui é o mundo físico. De lá para cá existe um tempo, tá? É muito distante. Tá saindo, e outra, está saindo de uma dimensão espiritual para uma dimensão física, tá? Que lá tudo, o mundo espiritual, tudo é espiritual, ou astral, né? Tem uns que falam astral. O que eu quero te passar, essa visão é essa. Então que você tenha muito cuidado, né? Quem está do seu lado, quem você te visita. Agora, assim como anjos vêm para te visitar e às vezes te testar ou ver tua reação, né? Muitos amigos meus dizem que minha filha era um anjo. Os arrebatamentos que eu tive, que eu contei, e falo que diz, não, sua filha veio com uma missão muito grande, né? Mas independente disso, não é só anjos bons não, tem anjos maus também. Então tem que ter muito cuidado, tá? Tem pessoas de bem e pessoas de mal, e vocês sabem disso. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Que vocês amem a Deus, amem o próximo, e que vocês vivam a vida com alegria, com felicidade, né? E ajude essas crianças que estão chegando aí, pessoal. Chegando muita criança aí. Hoje, dia 20 de abril, eu ainda não fiz a pesquisa não. Mas a última que eu fiz, acho que já tem uma semana atrás, uma semana, já tinham nascido acho que 30 e poucos milhões de crianças. Estão chegando. Claro que algumas vão, mas é um número muito pequeno que não consegue ficar aqui. Todas vieram com missões, com propósitos. O que eu quero compartilhar com vocês é que vocês amem essas crianças. Hoje eu estava vendo no Face várias amigas, amigos, pastores, bispos, né? E outros irmãos membros e outras religiões, né? Filosofias, etc. Que isso daí é coisa do homem. Rótulo é coisa do homem. Deus não cria divisão. Não tem sentido a mãe criar divisão entre os filhos. Ela sempre procura, até negócio de roupa, às vezes compra as roupas tudo igual. E Deus é a mesma coisa, Ele quer ver todo mundo junto. Mas o homem, às vezes, deixa entrar o egoísmo, onde eu falo, o corpo físico, ele vem com as artimanhas dele, já faz parte, já estamos na Terra. Então, se você é muito espiritual, você se liga logo. Opa, não vou por esse caminho não, que não é certo. Quando não é, aí é fisgado, né, pelo corpo físico, pelo mal, pelas trevas e assim por diante. Se não vigiar, cada vez vai afundando mais. Então, o que acontece? Deus não é Deus de divisão, é de união. Então, ele não criou a religião, nada disso aí. O homem que foi criando, né? Então, o que eu quero compartilhar com você e passar essa visão, que essas crianças estão chegando, ensinem o amor, instrua elas sobre o amor. Já vai mostrando, olha, isso aqui é negro. Você que tem um filho ou uma filha branca, isso aqui é negro. Então eu tenho conversado isso com alguns pastores, porque vai continuar vindo. Não tem esse negócio de arrebatamento é individual. Outro dia a irmã veio conversar comigo, falei, irmã, a irmã vai passar pela morte física. Poxa, pastor, mas... Irmã, Paulo, quando fala em nós, ele está falando para ele e para a igreja. E ele foi arrebatado? Não, ele morreu, a igreja morreu, essa igreja nem existe mais. Nem existe mais. Eu tenho amigos meus que já foram lá para aqueles lados lá, nem existe mais.
igreja Tessalonicense, Filipense, essas igrejas Corinto, entendeu? Morreu todo mundo, entendeu? E também se modernizou muita coisa. Então, eu estou passando para vocês informações que eu pesquiso e busco a fundo mesmo. E revelações também espiritual junto. Porque você é revelado em você e você vai buscar e vai só confirmando, e vai só confirmando. Então eu falei, irmã, Deus não é injusto. Jesus morreu. Os apóstolos morreram. Vários líderes morreram. E a irmã está querendo um privilégio. Ah, eu não vou morrer. Aí ela ficou, sabe? Aí na hora eu senti a presença de Deus. Ela se calou na hora. Deus na hora falou com ela. No final ela me agradeceu. Ah, poxa, pastor, obrigado, sabe? Às vezes a gente não sabe interpretar. Eu falei, mas isso é normal. Porque a Bíblia, ela é espiritual, irmã. Falei para ela. Ela é espiritual. E tem coisas ali que são muito espirituais. Se você não tiver no mesmo nível espiritual, como eu falei antes, você não vai entender. E o fim do mundo também, irmã, está muito longe. Vão vir gerações, netos que vão gerar mais filhos, que vão gerar netos e bisnetos. E não se preocupa com isso não. A gente nem vai estar aqui. A gente espero que a irmã esteja no mesmo lugar que eu estou me esforçando para mim estar num lugar bom e maravilhoso, reencontrar minha filha, né, e outros amigos que foram na minha frente, inclusive muitos que eu falei que não iriam ver arrebatamento. Não, eu vou, você não, vai ser assim depois do corpo físico descer. Vai no Salmo 49, tem vários versículos que Davi deixa claro que todos, ele ainda fala assim, assim como o animal morre, como não sei o que lá morre, né, ele vai dando exemplo. Assim o homem vai morrer também. Salmo 49, acho que é 49, Salmo 89 também fala, Eclesiastes 12, 7, Salomão fala, Jó fala, né? A maioria deles fala sobre a morte física, não tem como fugir disso. Tá me entendendo? Então o arrebatamento é igual foi de Lázaro. É do espírito. O mendigo Lázaro. Quando ele morreu, Jesus fala o quê? Que os anjos vieram, receberam e o levaram, não é? Para o paraíso. E o rico já não, já acordou no tormento. Então, porque era egoísta, isso e aquilo, né? Ele procurou o caminho dele. Então o que eu quero passar para vocês é isso, tá? Muito cuidado, às vezes, porque tá aí, às vezes é um anjo e você não sabe. E Paulo, em Hebreus, né? Isso é um hábito que eu tenho que perder. Ninguém sabe na verdade. Ou se sabem ou vão descobrir ainda, né? O escritor de Hebreus. Então não vão conjecturar, foi. Não. Ninguém sabe, não tem certeza. Vamos ficar quieto. Então, o que eu quero passar para vocês? É isso. Tá bom, meu amado e minha amada? Que muitas das vezes, nós às vezes hospedamos, né? Então dê valor a essas crianças aí, instrua ela, como eu estava falando, para que amanhã, né? Esse anjinho, vamos olhar assim, esse anjinho, né? O homem ou mulher, venha crescer com uma mente aberta sobre o amor, sobre respeitar, sobre a paz, sobre a integridade. E que ela, na geração dos seus filhos, possa ensinar a mesma coisa. E isso vai, é uma bola de neve, gradativamente crescendo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês, mais uma vez. Um forte abraço. Antes, meu WhatsApp é 21 986 31 6630. Tá? A página no Facebook é Livro Entre o Céu e a Terra e página Projeto Vitória Cristina. No YouTube, página canal Douglas Cavalcante, onde eu estou de branco, e canal Projeto Vitória Cristina. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Já deve ser quase meia-noite já. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Você está com anjinha aí, com anjinha? Isso aí, vamos fazer o bem o tempo todo, né? Fazer o que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Ame a Deus e ame o próximo como a você mesmo. Forte abraço. Shalom. Adonai.